Olá, eu sou Paulo Brandão, sou candidato a deputado distrital, nasci em Brasília e tenho um compromisso que gostaria de detalhar hoje com vocês. A minha deficiência visual é total e de nascença. Sou cego total e convivi 49 anos com essa deficiência, sem permitir jamais que a cegueira me atrapalhasse e comprometesse o meu sucesso profissional e pessoal. Tive, em algumas oportunidades, a intenção de transmitir aos pais, amigos e simpatizantes da causa das pessoas com deficiência algumas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sei que esse é um assunto extremamente delicado, porque ninguém é o dono da verdade e talvez o que serviu para mim pode não servir para outras pessoas. Mas eu acredito que algumas experiências podem também enriquecer a história de vida de outras pessoas ou, no mínimo, provocar uma reflexão nas pessoas. Hoje eu quero falar a vocês, aos seus amigos, às pessoas com deficiência como eu e também aos pais de crianças com deficiência ou mesmo de famílias que exerçam ainda alguma influência sobre os seus entes queridos que sejam portadores de algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Falo hoje a respeito de qualificação profissional, sucesso profissional e de realização profissional. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Hoje eu tenho 49 anos. Eu iniciei as minhas atividades profissionais como estagiário, como menor trabalhador em algumas empresas que já nem existem mais. Mas sempre tive em mente que o meu sucesso dependeria do meu esforço, do meu desempenho. Nunca atribuí e nunca deleguei a minha atividade, a minha realização a oportunidades ou a facilidades oferecidas por outras pessoas. Nunca pretendi que alguém me desse uma oportunidade em função da minha deficiência. Nunca busquei isso. Não digo que isso seja certo ou que isso seja errado, mas no meu caso pessoal, eu apostei no meu potencial e somente no meu potencial. Eu sou filho de pais humildes, de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, mas são verdadeiros sábios. Meu pai e a minha mãe agiram na minha educação, atuaram firmemente na minha educação, como poucas pessoas, inclusive pessoas letradas, não conseguiram tamanho sucesso na educação de pessoas com deficiência. Os meus pais sempre me ensinaram que eu seria o reflexo das minhas atitudes como cidadão. Eu entendi isso desde muito novinho, desde criança, desde muito pequeno. E procurei pautar a minha carreira profissional e mesmo a minha carreira social e a minha história de vida nesse suporte, sempre acreditando no meu potencial. Não é a sociedade, assim que eu sempre vi e assim que eu defendo, não sei se isso serve para outras pessoas, mas eu sempre imaginei que não seria a sociedade quem decidiria o que eu deveria ou o que eu não deveria fazer. Sempre chamei a mim a responsabilidade de me educar, de me profissionalizar e de me tornar uma pessoa produtiva em todos os sentidos. Nunca permiti que amigos, que pessoas da sociedade me impusesse qualquer tipo de limitação em função da minha deficiência. A minha deficiência é minha. Eu é quem sei como lidar com a minha deficiência. Eu sei qual é o comprometimento que uma limitação gerada pela deficiência visual pode me trazer. E o comprometimento que a minha deficiência produz na minha pessoa pode não ser a mesma limitação que produza
em outra pessoa. Ela pode ser maior, pode ser menor e pode ser diferente. E eu sempre acreditei nisso. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem a sua história. E essa história é escrita por cada um de nós. E eu aprendi a escrever a minha história. Nunca permiti que qualquer outra pessoa, além de mim, pudesse decidir o meu destino. O meu destino foi escrito por Deus, primeiramente, quando me colocou no mundo, e me deu o livre arbítrio para que eu pudesse trilhar os caminhos que eu escolhi. E eu escolhi o caminho do sucesso. Sempre busquei a realização, o sucesso profissional, o sucesso acadêmico e nunca permiti que a minha cegueira tivesse qualquer interferência nesse processo, nem para melhor e nem para pior. Não acreditei que a minha deficiência pudesse ter toda essa importância. A importância de poder interferir na minha carreira profissional, a importância de poder interferir nos meus relacionamentos afetivos, enfim, a minha deficiência é apenas uma dificuldade técnico-sensorial. Sempre me encarei como uma pessoa perfeitamente normal e acrescido de uma característica própria, né, da ausência da visão. Apenas até aí. Percebo a minha deficiência como algo que veio para me mostrar alguma coisa e procurei entender que lições uma deficiência como a cegueira pode trazer a um ser humano. E quando eu compreendi isso, logo muito cedo, eu decidi que eu seria uma pessoa independente. Independente dentro do que é possível se entender como independência num mundo como o nosso, onde as pessoas com deficiência ou não têm uma estreita interdependência. Não é dessa independência total que eu falo. Eu falo da dependência que torna as pessoas limitadas profissional e socialmente. É essa independência que eu busquei durante toda a minha vida. E eu acho que eu cheguei num nível de independência bastante próximo do que eu sonhei para mim. Trabalhei desde cedo, estudei muito, fui durante muito tempo aluno da rede pública aqui em Brasília, na cidade satélite de Ceilândia, onde eu cresci e fiz toda a minha carreira profissional e acadêmica. Tenho na rede pública uma referência de ensino, hoje denominado como inclusão, um processo exaustivamente debatido e de resultados bastante controversos. Mas eu, sem querer tomar partido com relação ao sucesso ou fracasso dessa prática educacional, desse conceito de educação de pessoas com deficiência, eu, como fruto desse processo de inclusão, acredito que não sei se de outra forma poderia ser melhor. O fato é que é possível uma pessoa com deficiência de origem humilde que nasça numa cidade com uma população com um poder aquisitivo relativamente baixo. É possível essa criança crescer num ambiente de respeito de parte da sociedade. É possível uma família humilde educar adequadamente o seu filho com deficiência e, finalmente, é possível esse cidadão tornar-se um cidadão pleno. Quais são as bases para que uma pessoa com deficiência atinja um grau de informação, um grau de qualificação profissional, um grau de educação, um grau de vivência acadêmica que lhe permita ter esse nível de satisfação integral? Muitas iniciativas podem ser colocadas à disposição de famílias e das pessoas com deficiência para que ela atinja esse patamar. Eu hoje me prendo
especificamente a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, o que torna possível a uma empresa, a um empregador, optar pela mão de obra de uma pessoa com deficiência. Acredito que o objetivo maior da atividade empresarial, o objetivo maior de uma empresa com fins lucrativos é, naturalmente, o lucro. O lucro é a base do capitalismo. O lucro é a finalidade principal de qualquer negócio. Um empresário, ao contratar uma pessoa, ao contratar um trabalhador, ela vislumbra a possibilidade de que esse trabalhador, atendendo às necessidades firmadas por aquela empresa, possa, oferecendo sua mão de obra de maneira satisfatória, levar aquela empresa ao seu objetivo supremo, que é o lucro. Então, que outras alternativas fariam com que um empresário pudesse oferecer o emprego a uma pessoa com deficiência? Generosidade, disposição para auxiliar determinados segmentos da sociedade? Seria esse o caminho ou seria mais viável que o empregador continuasse com a sua visão do lucro e que, ou no caso de ele abrir suas portas para uma nova experiência, que essas pessoas se apresentassem como uma alternativa de lucro para aquela empresa? Eu, de minha parte, imagino que é melhor não correr o risco, é melhor não contar com a generosidade do empresariado. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela deve procurar se qualificar com todo cuidado, com todo zelo, para se tornar um profissional competitivo. Esse, no meu entender, é o que faz a grande diferença entre um trabalhador de sucesso e um trabalhador com poucas alternativas no mercado de trabalho. Não é a questão da deficiência, não é a questão vista pelo ponto de vista de cotas ou a aposta na generosidade do empregador que vai fazer a grande diferença. Acredito até que as cotas desempenham, de fato, um papel interessante num primeiro momento. É claro que o empresário, quando se vê obrigado a trazer para a sua empresa um grupo de pessoas para vivenciar uma experiência profissional, ele também, ali naquele momento, ele está oportunizando a essas pessoas um convívio enriquecedor para todas as forças produtivas daquela empresa, para empregados com deficiência, para a comunidade,